Alta Tensão tá começando e no programa de hoje a gente tem uma dica pra você que gosta de cinema. Tem mensagem Palavra de Deus com o Pedrinho. E a gente tem o quadro Pulse, então não perde que tá só começando. Fala galera, beleza? Tá começando mais um Alta Tensão, um programa produzido pela Juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Estamos de volta pela Rede Super Televisão. Sim, Olá, chegamos. Olá, Plínio. Tudo bem? Você por aqui? Pois Há uns é. 3 anos já, né? 4, mas 4 enfim, anos? Olha. se perdeu nas contas. Final, é. Se a gente tem 6 anos de programa, Você, 4 anos. 4 Muito anos. bem. Tá me aguentando. Mas Tô. continuando. Fui a única guerreira, gente, porque as outras duas fugiram. É verdade. Deu um ano, não aguentou. Obrigado Deu um obrigado ano, pela sua não paciência comigo. Obrigado. Tem Eu ia até falar medo. continuando o programa, na verdade está começando o programa. Sim, mas vamos pro que pode, porque a dica de hoje tá muito legal. Então, pra você que gosta de música, hoje não tem música. A gente sempre dá dica de música, na verdade, né? Sim. Hoje tá muito especial. Acho que eu gostei exatamente por isso, porque não é música. Então revela pra galera de casa o que tem hoje de dica. Hoje a gente tem o Miguel. Então, o Israel, nosso produtor, diretor e apresentador e tudo Amigo mais. às vezes também. Amigo às vezes. É. Isso. Amigo às vezes. Ele foi entrevistar o Miguel, que é um diretor de cinema. Foi a revelação, um diretor de cinema. Tipo, era uma pausa dramática. Ele que é assim, diretor né? de cinema da For You Films, né? Produtora cristã, ele veio dar um curso aqui na nossa igreja, e aí Israel foi lá e aproveitou para conversar com ele um pouco. Ó, gostei dessa matéria, vai ser boa, hein? Sim, com Vamos- certeza, né? Vamos chamar então, assistir o que pode hoje especial cinema, confere aí. Olá, o que pode está começando e hoje nós temos uma entrevista muito legal com um diretor de cinema no filme Metanoia. Então fique ligado que o que pode está no ar. Bom, esse é o grande Miguel, agora amigo, irmão, né? Está aí na caminhada e trouxe ele aqui, na verdade, veio para Curitiba, você é do Rio, né? Sim, sou do Rio de Janeiro. Ok. E no Rio de Janeiro, você tem uma produtora chamada For You Films. Isso. Ok, então explica o que significa For You Films. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sou líder da Foil Filmes, que é uma produtora de cinema e ministério, né, que usa da sétima arte para levar a mensagem de Cristo para as pessoas, para os espectadores, né? Então, a gente filma curtas-metragens, longa-metragens, videoclipes. Então, a gente usa dessa arte para comunicar, para levar a mensagem. Aí você fez um longa, Isso. né, chamado Metanoia. Metanoia. Essa é a dica de hoje aqui no Que Pode, é o filme Metanoia e o diretor está aqui presente. Olha só que privilégio. E tá aqui nossa produção, acabou de entregar, olha aí. A gente vai falar, mostrar aí pra vocês. Aqui ó, produção, por favor. Foca! Foca aí, isso aí, aqui é assim. Então, grande, eu vi, gostei muito, tá? Gostei muito. E é um filme que tem vários prêmios, tô vendo aqui em cima, vários... como é que é? 2014. Quando que foi feito o filme? Então, todo o processo do filme ele demorou 3 anos para ser realizado, desde o roteiro até a exibição nos cinemas, né? E a etapa de filmagem demorou cerca de 53 dias de filmagem. Então, a gente concorreu no Festival Nacional de Cinema Cristão, que é um festival que acontece lá no Rio de Janeiro, e aí a gente ganhou 8 prêmios lá nesse festival. E foi bem bacana, assim, esse processo. O privilégio de poder participar desse projeto foi muito legal. E quantos se envolveram, assim, da sua equipe?
Quantos Olha, tinha na equipe? durante a filmagem, a gente tinha cerca de 40, 45 pessoas no set. Mas quando você pega toda a equipe do início até o final, é muita gente. Então, tipo, tinha diária que a gente tinha 100 figurantes, por exemplo, na cena. E aí tem o pessoal de pós-produção, edição, cor, trilha. É uma equipe muito grande. Então, não é à toa que quando você vê os créditos, passa um monte de nome lá no final. Mas é muita gente, assim, que participou desse projeto. Legal. E qual foi o envolvimento da igreja nesse projeto? Assim, quando a gente fala de igreja, cinema, né? Antigamente tinha assim como uma bateria, Sim, um não preconceito, podia não pode ir ao entrar em cinema. igreja e tal, cinema também. Agora, como é que você vê hoje a igreja e cinema, a sétima arte? Olha, a gente está um pouco atrasado, assim. Tinha esse preconceito, acho que com esse preconceito a gente perdeu um pouco do momento, assim. E hoje a gente está tentando resgatar isso. Hollywood já há mais de 100 anos está usando o cinema para influenciar a sociedade, para levar conceitos, levar pensamentos. Então, isso está mudando bastante. Então, a igreja ela apoiou no sentido de divulgação. Muitas igrejas, a Batista, a Bola de Neve, muitas igrejas apoiaram como cantores, personalidades, pessoas conhecidas no meio gospel também. Então a gente teve uma divulgação bem grande em relação a isso. Então isso foi bacana pro projeto. Então eu acho que ainda falta um pouco da liderança despertar um pouco para essa arte. Porque você vê na igreja ministério de louvor, teatro, até muitas agora com rádio, TV, mas cinema é algo que está engatinhando, começando, mas é importante a gente dominar essa arte também que comunica tanto, né, com a sociedade. Você não acha que o preconceito vem um pouquinho assim, porque não tem nenhuma referência cristã, daí a gente tem que ir pro mundo para aprender, para depois, né? Mas não é assim com advogado, com médico. Então né? eu acho que a igreja deveria incentivar, assim, também, né, nas artes. O pessoal da Sherwood, né, que é Desafiando Gigantes, Prova de Fogo. Então, eles são pastores, eles começaram nos Estados Unidos um processo. Assim, eles estão influenciando muita gente no mundo também a começar a pensar o cinema. Então, o pastor leu um estudo que dizia que o cinema influenciava mais a sociedade do que a igreja. E aí ele virou para a igreja e falou assim, nós vamos produzir um filme. Então, isso que é uma visão bacana também, sabe? É lógico que a gente não pode deixar... A igreja tem o seu lado tradicional, tem os seus cultos, eventos, ministérios, mas eu acho que é importante a gente pensar um pouco no lado dessa arte também, que é muito importante. Sim. A nossa igreja, ela participa quando sai algum filme, assim, que a gente pode levar todo mundo, né? A gente aproveita o cinema para evangelizar, né? E leva o pessoal lá, porque às vezes o cara não vem na igreja, mas vai no cinema, assistir um filme, né? Sim. E lá a gente faz apelo, a gente faz, né, o que a igreja normalmente faz. Legal. Mas é legal despertar isso, né? Começar isso. Meu sonho é produzir um filme, né? Curtas, aí a gente já tem um pouquinho de experiência e tal, né? Até tem o For You Academy, né? Na qual eu participei de 50 horas, foi? 50 horas. Acaba passando um pouquinho, né? Que às vezes a gente fica sem dormir, mas... eu fiquei acho que uns 30 horas sem dormir foi um intensivo, né? Intensivo. De um curso de cinema que foi muito legal. E o final a gente produziu um curta. Eu amei, foi uma experiência muito boa. Legal. E creio que daqui para frente, né, a ideia é continuar usando essa arte para glorificar Deus. E agora, você tem ideia de onde foi parar isso? Tipo, quantos cinemas, salas de cinema, quantas pessoas viram o Metanoia? Olha, a gente consegue dimensionar as salas de cinema. A gente passou em 105 salas de cinema no Brasil. A gente teve um público de 60 mil espectadores. Isso a gente consegue dimensionar, mas hoje a gente não consegue mais, porque já tem os DVDs, o VOD, né? Tipo, o filme tá no iTunes.
No iTunes, como tá em legenda em inglês e espanhol, então tá em 92 países. Google Play, tá no NetNow para assistir também. Tá na banquinha do pirata, na pirataria. Olha aí. Tá no torrent. Então, assim, a gente não consegue mais dimensionar. E volta e meia a gente é surpreendido com alguns testemunhos que a gente recebe de pessoas que assistiram o filme e foi impactada, e a importância que teve na vida da pessoa, mas eu acho que a maioria dos testemunhos e histórias não chega até a gente, assim. E a gente não consegue dimensionar a força desse trabalho, sabe? Eu costumo falar até para meus liderados na For You, e quando a gente dá palestra também, que o bacana, não querendo desmerecer nenhuma outra ferramenta ou estratégia de evangelismo, mas o audiovisual, ele tem um poder de comunicar, porque ali fica registrado, né? Então agora a gente está conversando, tem gente assistindo Metanoia, tem gente assistindo nossos curtas. Quando eu estou dormindo, almoçando, alguém está assistindo. Porque quando a gente lança o projeto, a gente não tem mais controle sobre aquilo. Ele vai ecoando. As pessoas vão assistindo, vai passando um pro outro. Então tem curta no nosso canal no YouTube que tem mais de 100 mil pessoas assistiram. Entendeu? Então, nós já estamos com mais de 20 curtas. Então, a gente não tem uma dimensão, assim, onde o projeto alcançou. Bom, então, essa é a dica, né, de hoje. Metanoia. Tem quantas horas? 1h50. 1h50 de 1h50 de filme. Eu gostei disso aqui. Metanoia. Mães de joelhos, filhos de pé. Né? Então, é uma história onde o rapaz se envolve com crack. Né? E aí você tem que ver o filme para saber o resto da história, tá? Mas é muito interessante, é bem impactante e bem emocionante, né? Para famílias que de alguma forma têm um filho ou algum parente envolvido com drogas. Ou até mesmo para seu filho também não se envolver, né? Porque você... Verdade. Eu não esqueço muito, o Fernandinho, o cantor, ele estava na pré-estreia. E no final ele veio falar comigo, ele falou assim, pô, obrigado por ajudar a educar meu filho. Porque hoje ele pode ver a realidade do crack e não se envolver com isso. Então, tipo, isso me marcou muito, assim, porque o filme, além de trabalhar com pessoas também que têm esse problema, também pode servir de exemplo como testemunho para as pessoas que não têm esse problema. Educativo, sabe? né? Educativo também, verdade, né? É verdade. Mas que bom. E onde que o nosso querido ali que está assistindo pode adquirir aqui o Metanoia? Então, o Metanoia, o DVD, né, a mídia, você encontra nas grandes lojas, nas melhores lojas do mercado, né, tipo lojas americanas, Saraiva, e você também consegue encontrar mídia online, se você digitar aí na internet, você consegue alguns lugares para comprar e chegar na sua casa. Também hoje tem o Video on Demand, né, que eu comentei aqui, então você pode achar no NetNow, iTunes, Google Play, no Look também, tem várias plataformas que você consegue assistir ele online. Até pelo YouTube tem como você tem uma versão paga, você clica e paga para assistir o filme. Então tem em vários lugares aí, você também vai estar abençoando o ministério, abençoando o trabalho, se comprar o original, né? Claro, tá aqui. Se você estiver passando por Curitiba e está aqui, por favor, aqui na nossa igreja, tem para vender também na nossa livraria. Que benção, muito prazer em conhecê-lo e trabalhar com você e fazer aula de cinema com você, aprendi muito. E também de fazer parte, né, dessa história aqui, né, porque isso aqui é história, Sim. né? Sim. E muito obrigado, Miguel, que Deus abençoe você, abençoe a Obrigado. For You Films e que a gente possa ver mais e mais filmes aí aqui no Que Pode, né? Tá bom? Sim. Então tá bom, Obrigado. isso aí. Então, Metanoia, fica aí um pedacinho, então, um trailerzinho pra você conhecer um pouquinho do Metanoia. Obrigado. Valeu. Eu quero você de volta, filho. Eu tô morrendo junto com você. Eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo mais encontrar os teus tios. Eu não consigo sair. E eu fico me perguntando, fica martelando aqui na minha cabeça o que foi que eu fiz. Meu nome é Eduardo, cresci no Jardim Ângela. Minha mãe, a dona Solange, sempre cuidou muito bem de mim. Ah, filho, não tá pronto ainda. Delícia, tia. Minha mãe nem imaginava o lugar que eu andava. Funciona? Funciona, maluco, dá pra gravar e tal. O que foi, filho? Nada. Como nada? E
O que você anda fazendo da sua vida, filho? Eduardo, fala alguma coisa? Aqui a escritura diz que sim, é muito bom comer e beber e se divertir. Mas essas coisas são fugazes, como está escrito. Eu vi muita gente vender a própria alma naquele lugar. Você só tem que ter o controle. Você é um cara controlado. Dois aí pra dar coragem. Lá a gente perde a humanidade. Não consegue amar mais ninguém. Tô morto. Entendeu? Morto não volta pra casa. Até quando? Só me diz isso, até quando? Então me ajuda. Me ajuda a voltar a ser filho. E continuando nosso programa, você que está assistindo de todo o Brasil pode entrar em contato com a gente e nos acompanhar. Como, Jade? Como? Sim, nossa, eu Pelo tava até Orkut? esquecendo disso. Orkut, claro, Orkut, gente. entra no Orkut, nosso né? Qualquer Orkut. rede social que a gente usa, Orkut. Manda um scrap. Não era página? Era página no Orkut? Um scrap, um testemunho, um testimonial e tal. Isso, fica lá no topo. Vamos falar sério, né? Entra no nosso Facebook, facebook.com/altatensãotv, ou procura Alta Tensão TV, vai achar rapidinho, Sim, gente. manda de onde Curte. você está assistindo. Boa! Não esquece. Você que está assistindo de vários lugares do Brasil, do mundo, da galáxia, né? Pela internet, hoje em dia, tem internet no espaço lá. A NASA, né? Posta no Instagram, E sabia? aí, vai, Viu? sim. Instagram da NASA, posta no espaço. E aí, quem sabe? Vai que ele está assistindo do Alta Tensão. Então manda da onde você está assistindo, a gente vai ler aqui. Vocês que estão assistindo. É isso aí. Continuando nosso programa já. Vamos pra mensagem. Mensagem, melhor, né? Isso. A mensagem de hoje é com o Pedrinho. E a mensagem foi gravada em um lugar bem inusitado. Diga. Foi no cemitério. Uau. Olha só. Então tem conteúdo, tem coisa aí. Tem coisa. Alguma coisa tem enterrada nisso aí, dessa história. Se você quer ouvir falar sobre a esperança das causas perdidas, você vai ouvir agora a mensagem do Pedro, nosso querido Pedrinho. E é isso aí, palavra de Deus, né? Vamos ouvir? Assistir, né? Melhor. Eu quero começar a mensagem de hoje contando a história do velório mais feliz de todos os tempos. Nunca houve um velório tão feliz como esse. Ele começou da maneira mais triste possível. Numa cidade chamada Naim, perto de Nazaré, em Israel, uma pobre viúva perdeu o seu único filho. Ela começa então a fazer uma procissão fúnebre, junto com quase toda a cidade a seguindo. Eu consigo quase que sentir a dor daquela viúva. Provavelmente ela já passou pelos portões daquela cidade para enterrar o seu marido. Provavelmente ela já passou pelos portões daquela cidade para enterrar os seus pais. Só que naquele momento ela está saindo da cidade de Naim para enterrar o seu único filho. A mulher naquela época era muito desvalorizada. As pessoas as tratavam somente como um objeto. E ela só podia ser sustentada por meio de um homem. Ela só podia ser acolhida se vivesse junto com um homem. Ela já não tinha mais o seu pai. Ela já não tinha mais o seu esposo. E agora perde a sua esperança de vida quando o seu filho vem a falecer. Na época, quando se tocava num morto, a tradição judaica afirmava que as pessoas ficavam impuras. Por isso, algumas pessoas específicas que carregavam o esquife, o caixão, em que aquele menino estava sendo conduzido ao local onde ele seria enterrado. Porém, em meio àquela procissão, enquanto aquela viúva estava com tanta dor, com tantas memórias tristes e com tanta ansiedade e medo pelo futuro, um homem surge em meio a uma grande multidão. Esse homem, provavelmente com lágrimas nos olhos, muito emocionado, com muita compaixão no seu coração, ansioso, se aproxima daquela procissão e ele toca o caixão.
as pessoas se escandalizam. Isso não se podia fazer. Por que aquele homem que não conhecia aquela família estava tão emocionado? O que era aquilo que estava acontecendo? Ele não se importa para as tradições. Ele só olha para aquela viúva e diz: não chores. Ao tocar no menino com uma única ordem, esse homem afirma: menino, levante-se. E naquele momento, aquele menino morto, que era a causa perdida da vida daquela pobre viúva, foi restituída às mãos dela. O nome do homem que encostou esse caixão é Jesus. E hoje eu vim aqui para te dizer que este mesmo Jesus que realizou este milagre, ele quer tocar as causas perdidas do seu coração. Eu não sei o que é que te faz sofrer, ou aquilo que suga, tira, mata a esperança dentro de seu coração. As causas perdidas de sua vida podem ser tantas. Podem ser frustrações, marcas, o passado, vícios, dores, pecado, perdas. Mas hoje eu vim aqui dizer que Jesus é aquele que traz esperança para as causas perdidas. E se hoje você permitir Ele tocar as causas perdidas do seu coração, assim como Ele tocou o esquife do caixão do filho daquela pobre viúva, as suas causas perdidas vão ter uma nova visão de esperança, uma nova visão de vida. Nunca me esqueço de um dia em que eu fui pregar em uma viagem missionária. E ao fim daquela viagem missionária, ao fim daquela pregação, uma menina chegou visivelmente emocionada a conversar comigo. Ela começou a contar a história dela. Ela era uma causa perdida. Seu noivo a havia traído, desfeito o noivado. Ela havia sido muito machucada, usada por vários tipos de pessoa. Começou a frequentar lugares em que começou a utilizar drogas, praticamente prostituir-se, se entregar a diversos rapazes, meninos, participar de raves, festas, em que tudo aquilo só trazia mais desesperança para o seu coração. Porém, um dia, ao ir para uma igreja, ela recebeu uma revelação de que no dia do aniversário dela, Jesus iria restituir a esperança perdida no coração dela. No dia do aniversário dela foi o dia em que ela assistiu àquela pregação. E eu nunca me esqueço que eu preguei uma mensagem sobre a esperança que há em Jesus. Naquele dia ela ouviu aquela mensagem e entendeu que o maior presente e o maior valor e demonstração de esperança que ela podia ter na vida dela eram as palavras de Jesus. Ela se permitiu ser tocada por Ele e teve a esperança das causas perdidas dela renovadas em nome de Jesus. Eu vim aqui para te dizer que Jesus é aquele que pode restituir a esperança das suas causas perdidas. E se você tiver fé em suas palavras, Jesus vai dizer: feliz aqueles que não duvidam de mim. Não duvide dele. Ele é a esperança das suas causas perdidas. Deus abençoe sua vida. Tenha fé nessas palavras, porque elas correm direto do trono da glória de Deus. Ele é a esperança. Você acabou de ver a mensagem, eu espero que você tenha gostado. Agora caso você não soubesse em quem colocar a sua esperança, agora você já sabe. Muito bem, Jesus Cristo! Bom, já foi a mensagem, mas acabei de reforçar. Continuando nosso programa, agora a gente tem o quadro Pulse, onde você vai ficar sabendo um pouquinho mais. O Sal vai contar um pouco da história dele. Sim. História de vida forte, uma história real. Ele vai contar a história dele e espero que vocês gostem. Então, fiquem com o Sal e o testemunho. No programa Pulse, você vai conhecer o testemunho do Divon Zir, mais conhecido como Sal. Eu estou aqui com Divon Zir, é isso? É isso aí, pastor. Olha só, rapaz, bem melhor Sal, na verdade, né? Bem melhor Sal. Então vamos começar aqui nosso bate-papo. Por que Sal? Então,
quando eu era adolescente, sempre fui meio magro e alto assim, e eu tinha um cabelão surfista meio descolado assim, e a galera me chamava de Salsicha, aquele personagem do Scooby-Doo lá. Daí quando eu fui pra igreja, lembra, né? Daí eu lembro que quando eu fui pra igreja, o pessoal, poxa, Salsicha, Salsicha. Nossa, Sal é melhor, né? Assim como o Saulo teve a revelação e mudamos o nome dele, vamos mudar o teu pra Sal. Tinha uns amigos já que não eram da igreja que chamavam assim, então ficou Sal, bem melhor. Olha aí. Então tá, Sal, eu fiquei sabendo que tua história ela é impactante, né? E a gente não tem muito tempo aqui para falar de detalhes e tudo mais, mas eu quero que você conte um pouquinho assim, a sua vida antes de Jesus, o momento que você encontrou Jesus, que foi a virada, e hoje, depois de Jesus, quais foram as mudanças, o que Deus fez na sua vida aí? Você pode em poucas palavras reduzir aí quem foi o salsicha, porque antes de virar sal você era salsicha, eu nem sei falar direito. Se fosse questão de ser curitibano, eles iam falar Vina, né? Vina. Mas era salsicha. É verdade. Então, começou o milagre assim na minha vida desde a barriga da minha mãe, né? Minha mãe fugiu de casa com 14 anos e a forma que ela achou para trabalhar na época foi se prostituindo. Então, com 17 anos ela engravidou, numa cidade do interior chamada Paranavaí. Daí lá ela acabou tentando, né, fazer um aborto. Durante 3 vezes ela não conseguiu. E aí, graças a Deus eu nasci. Quando eu tinha 20 dias, ela veio para Curitiba num ônibus, deixou eu com a minha avó, onde eu cresci toda a minha infância, adolescência, né? Tive alguns problemas quando criança, devido ao abuso de drogas e álcool, assim, da parte dela. Mas pela graça de Deus, a minha avó, Vânia, o nome dela, um beijo pra ela aí, dona Vânia, ela sempre conseguiu dar conta, né? Ela com o meu avô. Daí quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, a gente foi morar no Santa Cândida, que a gente morava numa outra região de Curitiba, um bairro nobre, assim. Eu lembro que devido à crise, na época, assim, a gente foi morar no Santa Cândida e meu avô faleceu. Então toda aquela estrutura familiar que a gente tinha como provedor, alguém que pudesse abençoar, a gente acabou do dia pra noite, né? Até a figura do pai, né? A figura do pai. Eu tive raramente, assim, a oportunidade de ter a figura do pai, e essa figura Deus levou para perto dele. Então o que aconteceu? Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu conheci uma galera e comecei a dançar break. E tinha um pessoal aonde eu morava que gostava muito, e a gente virou amigo, assim, você dança, legal. E eles faziam uso de drogas, né, essa galera. E eu com 15, 16 anos, querendo ter a aprovação das pessoas, acabei me envolvendo com essa galera. E por coincidência, minha mãe estava morando junto comigo, não na mesma casa, mas morava no mesmo bairro. E ela vendia drogas na onde a gente morava, na vila. E além de se prostituir, vendia drogas e... Na época, assim, em Curitiba, já depois de uma fase que ela teve, ela já não se prostituía mais. Mas a forma que ela encontrou, na época, assim, não conseguia trabalho. Eu lembro que ela vendia salgados e debaixo do salgado ela escondia as drogas. Muitas vezes pedras de crack e buchas de maconha. E na época, se eu não me engano, foi num aniversário de um amigo meu, ou no meu próprio aniversário, ela me deu umas 50 gramas de maconha. De presente? De presente. Nossa. Daí eu fazendo parte daquilo, acabei viciando, né, na maconha mais do que eu já tava, né, propriamente. E dali pro crack foi um passo, né? Todo mundo sabe que no mundo das drogas a maconha ela é uma porta que abre para outras drogas. Então foi dessa forma. Então daí desencadeou várias coisas, porque eu saí do colégio, eu já estava no 3º ano do colégio. Daí eu fiquei viciado em crack, assim, definitivamente. Fiquei 4 anos patinando nessa, assim, deixei de estudar o 3º ano para poder ficar nas ruas. Só não morei fora de casa, minha avó sempre conseguiu me segurar. Durante um tempo eu trabalhei e consegui sustentar o meu vício, mas aí quando eu fiquei desempregado comecei a consumir as minhas roupas, trocava tênis, chegava na biqueira com tênis, calça, camiseta nova, voltava com as roupas das pessoas que vendiam a droga no local, né? Trocava tudo a preço de nada, né? Daí foi bem difícil, assim, essa questão do crack. Eu lembro que foi uma motivação de Deus mesmo. Um amigo meu falou bem assim, cara, eu vou levar você num culto e eu só quero que você vá lá, cara. E eu relutei, assim, durante várias vezes. E daí numa terça-feira a gente foi nesse culto numa igreja lá. Daí era um culto de libertação. As pessoas não me conheciam, o pastor não conhecia. O pastor falou,
que Deus estava falando para ele que tinha uma pessoa com um problema muito sério de drogas, mas que Deus estava liberando a bênção da cura para ele, se ele cresce. Então eu criei realmente assim que Deus tava falando com você. Tava falando comigo, cara. Eu olhei para todos os lados, não tinha nenhum outro nóia ali, só tinha eu. Então se não fosse comigo, né, então eu acreditei, mas o inimigo ele é astuto, né? Tem aquela questão da gente receber a palavra de Deus e guardar no coração, mas se você não tem raiz onde você está, a palavra facilmente é levada, né? Sim. Ou pelo vento, ou pela água. No meu caso não foi diferente, porque naquela época eu não consegui me firmar. Então eu continuei viciado em maconha. A forma que eu usava para controlar a ansiedade e a vontade de fumar o crack era na maconha. Eu devia ter buscado a Deus na época, mas eu não consegui, assim, eu fui fraco mesmo e acabei fumando maconha. Então do crack eu passei para maconha e fiquei durante 14 anos fazendo uso da maconha. Hoje eu tenho 31 anos, pastor. E fazem 3 anos que eu estou liberto. Eu lembro que no processo final, assim, que eu já tinha vontade de parar de fumar maconha, foi bem difícil porque eu precisava arrumar um trabalho bom. Trabalhei minha vida inteira como operador de telemarketing. E pra mim já não dava mais porque aquele trabalho era estressante. Você ouvir reclamação das pessoas, ninguém liga num call center se não tem um problema. Pra te abençoar, né? É bem difícil. Às vezes acontece, né? Mas era bem difícil. Então eu falei, cara, eu vou ter que terminar o meu 2º grau, né? Que era o 3º ano. Fui para um colégio estadual lá perto da minha casa, consegui concluir, estudei o ano inteiro assim com a galera. E daí teve um pessoal da faculdade que foi lá. Supletivo? Não existe esse supletivo. Se eu fosse fazer o supletivo só pro 3º ano, ele não existe. Eu teria que fazer no mínimo uns 2 anos. Eu falei, vou encarar com esses adolescentes, já que eu não fiz na minha época certa, né? Vou fazer agora, né? Então eu fiz, eu lembro que tinha bastante adolescente na minha sala, assim, e eu via que eles estavam indo pro mesmo caminho que eu e eu não sabia o que fazer. Mas Deus ainda estava preparando, né? Algo melhor. Daí no final do ano a galera foi lá da faculdade e falou, você não quer se inscrever para um vestibular? Eu não tinha intenção nenhuma de fazer vestibular. Como eu tinha trabalhado numa agência que faz formatura, eu me interessei por publicidade e propaganda. Então eu falei, vou tentar, já que eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso. Daí assim eu mudo de área, né? Não trabalho nem nessa agência nem com telemarketing, mas eu posso de repente, sei lá, fazer TV, programar alguma coisa. Quem quer fazer publicidade e propaganda acha que vai ficar rico, tá? Não vai ficar rico, gente. Vocês têm que trabalhar muito. Então eu peguei e passei no vestibular, ganhei uma bolsa, eu lembro, numa faculdade aqui de Curitiba de 60% de desconto. Olha aí. Terminei o meu 2º grau. Geralmente eu escuto história de pessoas que vão para a faculdade e elas acabam se desviando. No caso, na minha faculdade eu conheci alguns amigos que estavam em Cristo. E eu não dava atenção para eles, achava eles chato, careta, eu naquela meio descoladão ainda, querendo fumar minha maconha, né, de boa. Não tava nem aí, mas até um dia que Deus me pegou de jeito, através de um relacionamento, Deus usou uma ponte para me levar até uma igreja local. Lá nessa igreja local eu conheci Jesus. O relacionamento não deu certo, mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Ele usou aquele relacionamento justamente para ele me abençoar. Atrair. Foi onde eu podia, sei lá, ter caído novamente nas drogas quando não deu certo, mas foi onde Deus falou, não, filho, até aqui você guiou os teus passos. Eu estou no controle de tudo. Então foi onde eu tive um encontro com ele, assim, legítimo, assim. Eu vejo algumas pessoas falando do encontro face a face com Deus. Eu posso dizer que eu tive um encontro face a face com Deus. Ele se revelou como meu pai mesmo. Tudo aquilo que eu não vivia minha vida inteira, assim, com aquela figura de pai que meu avô me proporcionou até uma certa idade, ele foi lá e me deu tudo o que eu precisava, assim. Daí eu vi, Deus, eu tenho muito mais do que eu preciso aqui. Eu não preciso mais correr atrás de drogas. Não tenho mais aquele vazio que a gente procura, né? De repente em festas, com amigos que vão te apresentar coisas ilícitas. A palavra diz, né, que você pode fazer o que você quiser. Tudo é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Então eu aprendi que não valia a pena o que eu estava fazendo, que eu estava correndo atrás do vento. 2 pastores começaram a me acompanhar, um casal de pastores, o pastor Carlos e a Suelen, e eles me acompanham até hoje, graças a Deus. Eles são os meus líderes e mentores. Sou acompanhado bem de perto, assim. Isso é importante, né? Você ter essa amizade, esse vínculo com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que estão caminhando junto com você, né? Porque se você ficar sozinho, geralmente a gente escuta aquela recaída, que o fulano de tal recaiu, né?
E você não teve essa recaída em nenhum momento depois que você... Não tive, pastor, mas foi bem difícil. Sim. No final de 2014, que foi no processo que eu já estava limpo, né? Que a galera fala. Mesmo que seja maconha, você tem que haver um período de desintoxicação. Sim, e aí, cara, eu tava passando por uma crise de abstinência e eu não entendia, né? Eu achando assim que era Deus querendo falar comigo, mas aquela coisa pegando assim. Daí a esposa do meu pastor foi viajar numa viagem missionária e ele com dois bebezinhos, que ele tem duas meninas gêmeas, a Ana e a Alice. E ele falou, cara, Deus falou comigo realmente que eu preciso te dar uma força agora, e a forma que eu encontro pra você é a gente viajar, cara. Eu vou lá pra fora do estado, numa praia, lá na casa do meu sogro, e você pode me ajudar a cuidar das crianças. E vai ser uma forma da gente se conhecer melhor, ser amigo. Naquela época eu já cuidava de uma célula, mas o cuidado dele, assim, com medo, em questão de eu recair, de repente trazer isso, né? Pro pessoal que era da célula e tudo mais, mas não, cara, foi bênção mesmo. Lutando dia após dia. Não é fácil, gente, realmente você sair do mundo das drogas sem ter um acompanhamento. Seja ele com um psicólogo, seja com um terapeuta, seja com o teu pastor, seja com o apoio dos teus pais. É impossível, gente, principalmente Deus. Deus em primeiro lugar, eu tenho certeza que Ele me sustenta até hoje. Eu não tive um acompanhamento com um psicólogo, eu nunca fiz um atendimento com um psiquiatra, não fiz esse acompanhamento, eu sempre confiei em Deus. Para o homem natural é difícil, né, aceitar essas coisas. A própria palavra diz que aos olhos do homem isso é loucura, né? Mas viver pela fé eu acho que é muito mais do que você esperar o sustento, é você descansar nele com lazer. Descansar nele e acreditar, né? Deus faz a obra dele completa, né? Completa. E é só o começo, né, pastor? Claro. Que bênção, Sal. Que bom te conhecer um pouco mais e deixar esse recado aí para quem está assistindo, de que não importa o ambiente que você esteja, ele não faz você. Você tem a oportunidade de, né, se afundar nas drogas. No teu caso eram as drogas, eram os amigos e tudo mais, ou você ir para um caminho certo, né? O caminho de Deus. Você tem essa chance. Então, às vezes, não é o ambiente que faz você, ou pelo fato de você ter sofrido tudo aquilo, né? Com mãe, com pai, com um monte de coisa, avô e tal. Não é isso que vai fazer com que você naturalmente seja um ladrão, seja um drogado pro resto da sua vida, né? É verdade. Então, que bom que você viu a oportunidade que Deus te deu e hoje você está aqui dando testemunho para quem está nos vendo aí. Amém, glória a Deus. Que isso sirva de testemunho realmente para os jovens aí, né? Para não cair nessa. Com certeza. Tá bom? Deus te use aí. Amém, tamo junto. Bom, esse foi mais um Pulse e fique ligado nos próximos aí, tá bom? Valeu, galera. Obrigado, Sal. Valeu, pastor. Voltamos do Pulse, infelizmente, para terminar o programa. Pra terminar. Foi muito rápido, né? Foi rápido hoje. É que o tempo voa quando a gente se diverte. Exatamente. Mas lembre que semana que vem a gente tá de volta aqui na Rede Super Televisão para todo o Brasil. E espalhe aí pra galera. Entra no nosso Facebook, facebook.com/altatensãotv. Espalhe aí. Fica conectado com a gente durante a semana. E semana que vem assiste de novo o programa aqui. Sim. Terminando já de nosso programa, dê um tchau aí pra quem você quiser. Tchau, gente. Sua mãe, sua avó. Tchau, mãe. Tchau, vó. Tchau, pai. Até... Minha mãe nem me assiste. A minha mãe também não, mas vai que agora que eu dei tchau, ela vai Tchau, assistir. mãe. E tchau pra todo mundo. Tchau. Semana que vem a gente tá de volta. Até Valeu. semana que vem.